Vamos ver agora aqui esse problema de otimização, que é um problema que a gente está tentando conseguir o máximo, geralmente, ou o mínimo de alguma coisa. Nesse caso aqui, eu deixei aqui o problema, sugiro que você dê uma lida e tente resolver, que eu vou passar para a resolução. Eu vou deixar a resposta dele aqui do lado, que é x é igual a... Eu anotei aqui, x é igual a 1, beleza? Isso vai dar um volume igual a 4, tá? Qual é a ideia aqui? Basicamente é uma caixa de papelão que vão ser feitos cortes e essa caixa vai ser fechada. Às vezes as pessoas não conseguem entender como isso vira uma caixa depois que essas partes foram cortadas. Então, já para a resolução, eu vou começar aqui mostrando isso. Essa caixa vai ser fechada dessa forma. Esse lado aqui, que vai ser tirado x e x, é o que vai ficar aqui embaixo. E é o que vai ficar aqui embaixo, ou seja, vai ser 6 menos 2x. Isso é esse comprimento bem aqui. Beleza, galera? Por quê? Porque eu vou cortar x de um pedaço daqui e x de outro. É o mesmo comprimento daqui, já que vai ficar ainda um quadrado a base, né? Então vai ficar aqui 6 menos 2x também. E qual é a altura? Bem, quando eu cortar isso aqui e virar essa parte para dentro, a altura vai ser x. Reparem que não tem tampo essa caixa. E aí a pergunta que a gente está querendo saber é, qual o x que eu corto para ter o maior volume possível dentro dessa caixa? Pode parecer um pouco complicado, mas se a gente aplicar nossas ideias básicas que a gente aprendeu lá de derivada, a gente vai conseguir resolver. Primeira coisa, eu vou achar o volume desta caixa. O volume é base vezes, quer dizer, base vezes altura, né? Mas no caso aqui, um lado vezes o outro lado vezes a altura. Então vai ficar 6 menos 2x vezes 6 menos 2x. Tudo isso vezes x, que é esse último aqui. Eu posso escrever esse volume da seguinte forma. 6 menos 2x ao quadrado vezes x. Por que isso? Porque eu tenho aqui o mesmo termo duas vezes. E aí, beleza, agora é só dar um jeito de resolver isso aqui, depois aplicar a derivação. Vou resolver isso assim da seguinte forma. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que a gente reescrevesse aqui a menos b ao quadrado. E como é que a gente resolve isso? Vai ficar o quadrado do primeiro, 36, menos duas vezes o primeiro com o segundo, então 2 vezes 6, 12, vezes 2, 24, menos 24x, mais o quadrado do segundo, mais 4x ao quadrado. Tudo isso vezes o x. Daqui a gente vai ter que o volume é igual a... Vou passar aqui o x multiplicando por todos e vou inverter a ordem. Vou botar os termos de maior grau para a esquerda. Vai ficar 4x ao cubo, certo? Porque x ao quadrado vezes x. Menos 24x ao quadrado, mais 36x. Beleza? O que é isso que eu encontrei? Vou rolar um pouquinho a tela aqui, a gente não precisa mais dessas informações ali de cima. O que é isso que eu encontrei? O que eu encontrei aqui é uma fórmula para o volume. Tá certo? Eu tenho a fórmula do volume. O que eu vou fazer agora? Eu quero achar o máximo ou mínimo disso, né? Porque eu quero o volume máximo, para poder achar o x que vai me dar o volume máximo. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar, eu vou encontrar os pontos críticos. Para isso eu derivo o v em função de x e depois iguala a zero. É assim que a gente encontra os pontos críticos. Então vamos derivar isso aqui. Vai ficar 12x ao quadrado, né? Porque o 3 décimo vai multiplicar por vezes 4, menos 2 vezes 24, 48x, mais 36. Isso aqui é a derivada do volume. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu vou igualar isso a zero. Então eu vou igualar a zero aqui do lado. Tá ok? E já vou tirar essa parcela daqui. Tá? Não vou fazer isso não. Vou deixar ela aí, eu só vou reescrever aqui embaixo. 12x ao quadrado menos 48x mais 36 é igual a zero. Pra, sei lá, a pessoa não se perder, né? Então vou colocar aqui. Agora eu quero resolver isso aqui. Aí você pode resolver do jeito que você quiser, galera. Se quiser meter aqui fórmula de Bhaskara, enfim. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dividir os dois lados dessa equação por 12. Tá? Já que é uma equação, eu posso fazer a mesma operação dos dois lados. Então vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso aqui é igual a 0 dividido por 12, que é 0. E aqui ficou fácil, porque eu posso fatorar isso aqui. Agora você pode jogar uma fórmula de Bhaskara aqui que vai ficar mais fácil. Ou fazer o seguinte, você pode dizer que isso aqui é x menos 3 vezes x menos 1, tá? Que é igual a 0. Eu consigo fazer isso aqui porque eu já treinei bastante. Se você não conseguir, pode aplicar a fórmula de Bhaskara ou colocar aqui do lado. A soma das raízes tem que ser igual a 4 e o produto tem que ser igual a 3. Aí você vai pensar, quais são os dois números que somado dão igual a 4 e multiplicado dão igual a 3? Você vai chegar à conclusão que são 3 e 1.
porque quando você multiplica os dois dá 3 e soma dá 4. Mas se você não quiser fazer isso, você pode continuar pelo método que eu estava fazendo. Como esses dois aqui são iguais a zero, significa que ou x menos 3 é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Da onde eu posso inferir que x é igual a 3 e x é igual a 1. Beleza, então eu encontrei dois resultados. A pergunta é, qual desses dois é o máximo, qual desses dois é o mínimo, ou, enfim, qual desses dois aqui é a minha resposta, né? Porque nesse caso aqui não vai ter duas respostas. Então, como é que a gente faz para descobrir qual é o máximo e qual é o mínimo? A gente vai aplicar agora, ó, a segunda derivada. Eu vou, ao invés de utilizar essa notação, eu vou botar assim, V, duas linhas, beleza? É como se fosse a segunda derivada. Então, eu vou pegar isso aqui, deixa eu riscar aqui, e derivar. Então, vai ficar derivada de 12x ao quadrado. Vocês vão já entender para que é isso. Vai ficar 24x menos 48, porque deriva o x aqui vai virar 1, mais 0, né? Porque a derivada constante é 0, 36 é uma constante. Eu não vou escrever o 36 aqui. E agora o que eu faço? Eu pego o x igual a 3 e jogo aqui. Então vou dizer aqui, V, duas linhas de 3 é igual a... Quando eu jogar aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 24 vezes 3 vai dar 72, menos 48. Eu não vou nem fazer essa conta, porque eu sei que isso aqui dá um número positivo, e só isso que me interessa. E aqui o meu V, duas linhas de 1, vai dar x é igual a 1, vai ficar 24 menos 48. Também não vou fazer essa conta, eu sei que esse número vai dar negativo, porque esse segundo número é maior do que este aqui, né, modularmente falando. Então isso aqui vai dar negativo. Quando a segunda derivada dá positiva num ponto, veja, eu tinha esses dois pontos que eu queria testar. Quando a segunda derivada dá positiva nesse ponto, quer dizer obrigatoriamente que eu estou diante de um ponto de mínimo. Ou seja, é um ponto de mínimo. E se ela dá negativo, eu estou diante de um ponto de máximo. Isso aqui é o que a gente chama de regra da segunda derivada, tá? Para a gente encontrar os pontos de máximos e mínimos. Na verdade, para a gente descobrir se o nosso ponto crítico é máximo ou mínimo. Se você não lembrar dessa regra, você pode utilizar um método mais apelão. Vou já mostrar o que vai acontecer. O que você faz? Você encontrou aqui x igual a 3 e x igual a 1. Você volta aqui na nossa função, aqui em cima, tá? Vou botar aqui. A regra da primeira derivada, você encontrou x igual a 3, x igual a 1. Você quer saber qual dos dois é o ponto de máximo? Você joga os dois aqui. Se eu jogar o 3 aqui, ó, vou jogar o 3 aqui, vou dizer aqui x igual a 3, o que vai acontecer? Vai ficar 6 menos 2 vezes 3, isso aqui vai dar, isso vai zerar. Então aqui o volume vai ser igual a zero, não é verdade? Porque vai ficar 6 menos 2 vezes 3 vai dar 6 menos 6, que é 0. 0 vezes x, 0. Ou você aplica aqui o x igual a 1. E aí você vai ter aqui 6 menos 2 vezes 1 vai dar 2 vezes 1 vai dar 2. 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes com x1, peraí, tá ficando muito complicado isso. 6 menos 2 vezes 2, tudo isso ao quadrado, vezes quanto vale o x vale 1. Opa, aqui não é, desculpa, aqui é o x vale 1 aqui. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 1, vai dar 2, aqui vai ficar 4. 4 ao quadrado, 16. O volume é igual a 16. Putz, se o volume é igual a 16, então eu errei aqui em cima. O volume não era igual a 4. Foi mal, se você viu o vídeo até aqui só para descobrir por que seu volume estava diferente, me desculpe. O volume é igual a 16, tá ok? Vamos entender agora como é que isso tudo, talvez esteja um pouco difícil de entender o que está acontecendo aqui graficamente, mas nós já achamos o valor ideal para eu cortar o x, que é igual a 1. Quando eu jogar 1 aqui, na verdade ainda falta a gente testar uma segunda coisa que eu vou explicar agora plotando o gráfico melhor. Quando eu jogar o 1 aqui, eu cortar aqui um pedaço de 1 metro, eu vou ter o maior volume possível, que vai ser quanto? 16 metros cúbicos, já que eu estou trabalhando com metros, tá ok? Eu vou desenhar agora aqui o gráfico para a gente entender a parte final desse nosso problema. O gráfico dessa função que eu plotei aqui de branco, que eu escrevi aqui de branco, essa aqui, gigantesca, vai ficar da seguinte forma. Vou tentar mostrar ela aqui do lado. Tá ok? O gráfico vai ficar mais ou menos assim. X é igual a 1, volume é igual a 16.
volume é igual a 16. Vou botar por aqui assim, finge que aqui é 16, tá? 16 e aqui é 1. X igual a 3, volume igual a 0. Esse gráfico ele é mais ou menos da seguinte forma. Beleza? E o ponto que a gente encontrou de máximo é o x igual a 1. Mas você pode reparar nesse gráfico a seguinte pergunta. Pedro, eu não poderia jogar valores maiores do que 3 aqui, porque veja que essa função ela continua crescendo, ela é uma função do terceiro grau. Então, se eu jogar aqui 1 milhão, o x igual a 1 milhão, eu vou ter um volume muito maior. Qual é o problema? Essa nossa função ela é uma função limitada. Por quê? Porque ela está regendo aqui o corte dessa caixa. Eu não posso cortar nessa caixa um x maior do que 3. X tem que ser menor ou igual a 3. Do mesmo jeito que eu não posso cortar aqui um x menor do que 0. Então, x tem que estar entre 3 e 0. Beleza? Por que não pode ser maior do que 3? Porque se eu cortar 3 daqui para cá, o máximo que eu posso cortar daqui para cá é 3. E aí eu vou partir a caixa no meio, na verdade. Agora, se eu... então, rigorosamente não poderia ser nem igual aqui. Teria que ser só menor, né? Teria que ser assim, x menor que 3 e também maior do que 0. Porque não dá para cortar 0. Não seria um corte, não teria como fazer caixa. Então, o x está nesse intervalo. Por causa disso, eu posso ignorar qualquer valor superior a 3, bem como qualquer valor inferior a 0. Então, todos esses valores aqui, se bem que não faria diferença, porque esses volumes não estão dando grande, são desconsiderados. E todos esses outros aqui também. Então, toda vez que você fizer um exercício desse, que você quiser uma maximização, você encontra os pontos de máximo e mínimo da função, tá ok? Se você quiser um mínimo ou se você quiser um máximo, você escolhe. Testa para ver o valor deles, porque às vezes você pode ter 3 máximos. Ó. Então você tem que achar qual é o maior. Tá ok? Testa para ver qual deles é o maior. E depois você testa o limite dessa função. Ou seja, o z-limite aqui ficou parecendo que era o limite de cálculo. Não, eu estou falando assim, o final, até onde essa função pode ir. Você teria que testar aqui o 0 e teria que testar o 3. Por coincidência, o 3 no nosso caso é o próprio já era um ponto de mínimo, né? Já era um ponto extremo. Mas é interessante que você teste todo o intervalo viável da função. Porque, por exemplo, se a função fosse daqui até aqui, supondo essa função, você teria um máximo aqui, mas ele seria um máximo local. E o máximo absoluto dessa função seria esse ponto bem aqui. Então, você sempre tem que testar, no caso aqui, os pontos de máximo, mínimo e os pontos extremos da função. Tá ok? À direita e à esquerda. É assim que você encontra o resultado. Esse aqui é um problema clássico de otimização. Nos próximos vídeos a gente vai ver outros problemas. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. E aí, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo e gostou, você pode deixar sua curtida aqui embaixo, comentário, compartilhar e ou favoritar o vídeo. Se você realmente gostou, faz as 4 coisas. Tudo isso ajuda a divulgar e manter o canal. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem críticas, sugestões, gostaria que alguma coisa fosse diferente para que melhorasse o vídeo, deixe também o seu comentário para que a gente possa fazer alguma coisa mais do seu agrado. Valeu, tchau, tchau.